Vamos lá. Eu vou abdicar das formalidades litúrgicas aqui do YouTube um pouquinho para falar de um tema que é muito recorrente, né, nas discussões, que é a questão, aquela frase que muito comumente se ouve, principalmente nos centros universitários, em filosofia de qualidade duvidosa, a frase de que não existem verdades absolutas. E qual que é o mérito dessa frase, né? Ela se segue, ela se segue totalmente, ela se segue parcialmente. Essa frase é um paradoxo, realmente é um paradoxo, né? Porque para que não existam verdades absolutas, essa própria frase precisa ser uma verdade absoluta, gerando um paradoxo e, portanto, não se sustentando. Eu já tive um professor de faculdade que falou: "Ah, não existem verdades absolutas e essa é uma verdade absoluta." Eu pensei, nossa, porque sim? E eu tenho, inclusive, um texto, eh, não diria parodiando, eu diria mais fazendo uma homenagem a diálogos platônicos, justamente sobre essa questão. Mas vamos dar uma aprofundada realmente nos méritos de existirem ou não verdades absolutas. Primeiro de tudo, o grande problema é o que são verdades absolutas. É um problema conceitual, né? Quando você fala verdades absolutas, o que você quer dizer com verdades absolutas, certo? Porque existem, dentro da filosofia, dois tipos de verdade. Existe a verdade epistêmica, não epistemológica, epistêmica, e a verdade ontológica. A verdade epistêmica é a adequação, né, do discurso, propriamente, do intelecto, mas através do discurso, ao objeto a que se refere, certo? E, em um sentido mais amplo, a realidade como um todo, que acaba sendo uma verdade mais difícil de se obter sistematicamente, tal como a física quer ser a teoria de tudo, né? O que já pressupõe uma cosmovisão materialista, mas eu não vou entrar nesses nuances porque não é o propósito do vídeo. E a verdade ontológica, ela não prescinde, ou seja, ela não é independente de uma cosmovisão teísta, não necessariamente católica, mas teísta. E essa verdade ontológica é propriamente a adequação da realidade ao intelecto divino, tal qual, né, a informação, você colocar a forma, colocar a razão nas coisas, né, uma espécie de razão natural. E também tem aquela visão teleológica de as coisas tenderem ao Cristo, tenderem à racionalidade, tenderem à ordem, tenderem à harmonia e por aí vai. E beleza, a gente tem esses dois tipos de verdade, e quando se nega a verdade absoluta, você fala em que sentido? Se você nega a verdade absoluta ontológica, você basicamente só tá exprimindo um doxa, uma opinião, uma crença, ateísta, certo? Não teísta, que nega o teísmo, beleza? Pelo ponto de vista epistemológico, você entra num relativismo. Só que esse relativismo, ele depende muito. Se você está dizendo que não existem verdades absolutas no que tange ao discurso em relação à realidade externa, você está dizendo, pode estar sendo relativista ou pode estar só defendendo uma tese falsificacionista, falibilista, uma tese popperiana, que é uma tese naturalmente científica, né? Você dá o benefício da dúvida e isso faz parte do progresso científico. Agora, quando você nega em absoluto, né, como geralmente dão a entender, verdades objetivas, ou seja, de que existe de fato uma adequação do discurso à realidade externa, você está sendo filodoxo, você está dizendo que tudo é doxa, tudo é crença, tudo é opinião, né? E esses relativistas, eles nunca são tão extremos para ser consistente com a própria tese deles e negarem, por exemplo, a ciência, né? Então, realmente, o conhecimento científico ele tem o valor, mas eles têm essa tese contraditória de que não existem verdades objetivas e que tudo é só uma opinião, é tudo relativo, é tudo a sua visão, ao mesmo tempo que eles defendem o conhecimento científico. Isso é uma contradição, porque o conhecimento científico é o conhecimento objetivo que não é compatível com a tese relativista, certo? Tá. E quando a gente fala de verdades objetivas, elas são falseáveis, mas elas são falseáveis, eu já vou entrar nesse ponto. À medida quanto elas são mais específicas, elas são mais falseáveis. Enquanto as que são mais, digamos assim, gerais, e nesse sentido também absolutas, elas são cada vez mais genéricas e tautológicas. Quase que por definição mesmo.
e acabam sendo, muitas vezes, as bases do nosso pensamento, independente da falsibilidade do seu conteúdo empírico, tal como propriamente um método matemático que propriamente de expressão das relações entre as quantidades na realidade física, que eles próprios não são passíveis de refutação, né. E aí a gente pode colocar tantos axiomas da álgebra que surgiram desde os elementos de Euclides, né, como por exemplo, alterações iguais feitas a coisas iguais levam a resultados iguais, que é propriamente a base da álgebra, né. Que lógico que Euclides faz de uma forma muito mais extensiva, mas que se aplica a todo tipo de operação numérica que se faz numa equação. E do outro lado, você tem também, do ponto de vista lógico, as tautologias, que são os axiomas da lógica. Como propriamente o princípio da não contradição, né, que basicamente você tem uma proposição A e que você não pode afirmar a conjunção entre A e não A, basicamente porque isso leva a uma exclusão mútua. Eu sempre uso o exemplo da antimatéria, né, que a antimatéria ela em conjunção a partícula com antipartícula, elas levam a uma aniquilação que gera energia e radiação, basicamente, a grosso modo. Por quê? Essa ideia de aniquilação, essa analogia da aniquilação, ela explica e ilustra um pouco o que eu quero dizer, que a negação de uma coisa, propriamente, né, a própria negação em si, ela não é algo, né, é só uma, relação, ela não é algo em si, propriamente. E a negação da negação é afirmação, obviamente, mas quando você nega, você não tem algo propriamente dito, mas você tem a negação de algo prévio. Essa negação de algo prévio, em conjunção com esse algo prévio, leva a uma aniquilação mútua, porque a afirmação dessa coisa também é a negação da sua negação, que é propriamente o que eu falei, que a negação da negação é afirmação, certo? Isso também acontece em álgebra, né? Que a gente sabe que a multiplicação por menos um também leva a ficar positivo, né? Tem uma lógica similar nesse sentido. Então a afirmação da afirmação, a negação da negação leva à afirmação, e a negação é propriamente a exclusão da afirmação, ou seja, é necessariamente uma contradição e não uma contrariedade. Porque a contrariedade admite graus. Por exemplo, a baixeza não é a negação da alteza. Se bem que a altura, né, talvez seja o melhor termo para coisa, né? A baixeza não é a negação da altura. É uma altura pequena, mas que não nega a extensividade da altura. Porque se negasse a extensividade da altura, negaria também, em certa parte, uma das dimensões, não a dimensionalidade em si. E por conta disso, certo? Ser baixo não é a negação da altura, mas a negação de um grau relativo comparativo de altura. Como o próprio Aristóteles fala, se não me engano, ele fala isso ou na metafísica ou na retórica, acho que na retórica, né? Que ser grande ou pequeno se dá numa relação de comparação, não algo isolado em si, certo? Então tá, a gente sabe que existe uma diferença entre contrariedade e contradição, que a contradição é uma impossibilidade ontológica, não é uma impossibilidade que depende do conteúdo físico da coisa, certo? Então nós esbarramos aí com uma verdade absoluta, só que ela é extremamente genérica e tautológica, né, no sentido até mais matemático da coisa. Que é algo que se dá por definição, por analiticidade, por descrição e por destrinchamento conceitual. Certo. Então, se a gente sabe que as verdades, elas parecem ser, né? Na verdade, né? A gente observa que elas parecem ser mais genéricas quanto mais gerais, eu consigo sustentar o porquê, né? A razão de ser e que necessariamente a fortiori deve ser assim. Porque genérico significa geral. Então, quanto mais for a verdade supostamente absoluta, né? Porque esse termo é usado de maneira completamente vaga, mais genérico e tautológico vai ser. Porque menos vai falar do objeto específico e mais do categórico. E quanto mais categórico, mais por analogia e menos especificidade existe. E aí a gente tem a famosa frase de Parmênides que o ser é e o não ser não é, que é a base do princípio de identidade lógica.
da qual também tem relação com o princípio da não contradição, mas, enfim, eu não vou complicar excessivamente aqui, porque eu já fiz algumas digressões, certo? Então, se o absoluto é geral, portanto, genérico, então uma verdade absoluta naturalmente é tautológica, desse ponto de vista. Eu não vou entrar em Kant, entre outras coisas, porque o Kant tem as definições que lhe são próprias, né? Mas, enfim, as verdades agora objetivas, ou seja, propriamente as verdades relacionadas aos objetos, elas são, em grande medida, uma forma de silogismo, porque você, na ciência, vai do geral para o específico, e através dessa relação entre o geral e o específico, você ganha um conhecimento novo, específico, certo? Sendo assim, as verdades objetivas relacionadas a um objeto de estudo específico, maior ou menor, dependendo da delimitação, é uma verdade que está sujeita à falsificação de acordo com seu grau de especificidade, certo? Enquanto as verdades propriamente mais lógicas e genéricas dependem da coerência, certo? Lógica interna desses argumentos, certo? Enquanto a validade empírica depende da correspondência externa, correto? Sendo esse o caso, a gente consegue observar que o grau de especificidade aumenta o grau de falseabilidade, principalmente quando a gente fala de eventos e fenômenos, como na economia, por exemplo, que é um exemplo cabal, porque é uma ciência complexa, uma ciência formada por múltiplas interações e tomadas de decisões de múltiplas pessoas humanas, que tem a sua subjetividade, seu significado, entre outras coisas. Sendo esse o caso, a gente chega à conclusão de que, assim como o mais genérico depende mais da lógica e tende a ser mais tautológico e por definição conceitual, do outro lado, no empírico, a falseabilidade é muito maior. Então, quando a gente fala de verdades objetivas, elas não são necessariamente verdades absolutas. Pelo contrário, elas são relacionadas a um objeto delimitado. E quando você nega as verdades objetivas, você abre mão da possibilidade de um método científico em prol do doxa, que depende da sua opinião e a sua subjetividade em relação ao objeto. O que é engraçado na esquerda, porque a esquerda, ao mesmo tempo que ela é materialista, ela acaba adotando um certo subjetivismo na esquerda pós-moderna que é incompatível com a cosmovisão marxista ortodoxa. Mas tudo bem, a gente pode admitir esses graus de liberdade subjetivista da esquerda moderna, que é um subjetivismo até extremo, que leva à filodoxia, naturalmente, ao amor pela opinião, né, que entra justamente no grande espantalho que é feito do liberalismo, que confunde-se a liberdade de opinião defendida pelos liberais políticos como uma filodoxia que também era presente no iluminismo, mas que não era unânime, digamos assim. Então você abdica do conhecimento científico necessariamente. A força do argumento leva a isso. É uma conclusão necessária desse argumento, porque você nega a objetividade do conhecimento, que é a base da ciência natural, certo? Assim como é a base também da filosofia realista, certo? Então, em suma, existem ou não verdades absolutas? Resposta é depende. O que você entende como verdades absolutas? De tudo isso que a gente falou, porque verdade absoluta pode ser a adequação perfeita do seu discurso racional de toda a realidade, o que é algo que depende de uma série de particularidades cujo conhecimento humano escapa, aí realmente não faz sentido, seria uma tese simplesmente falsificacionista e realmente científica. Ou você está falando da verdade objetiva, que é anticientífica, necessariamente, é a negação, ou você está falando simplesmente exprimindo um box ateísta, até aí foda-se, não importa, porque é só um doxa, é só uma crença, é tão crença quanto a crença irracional em Deus, que sociologicamente existe. É, ou você não sabe o que você está falando, que também é muito comum, né? Mas enfim, além da anticientificidade, também existe a negação das verdades absolutas como uma aniquilação do discurso. Naturalmente, porque nenhum discurso torna-se realmente significativo, que vem de uma linguística moderna de negar a semântica, propriamente dita, e ficar apenas com a materialidade da palavra.
E aí, realmente, principalmente a galera mais reducionista ao biologismo, poderia levar e dizer que alguns animais que têm alguma forma de comunicação extremamente primitiva, de correlação entre sons, é tão inteligente quanto o ser humano. Porque você aniquila todo o significado abstrato e transcendente que aponta para um objeto externo do discurso. É isso que eu tenho a pensar sobre o assunto "não existem verdades absolutas". A verdade é que essa palavra carece de sentido, isolado em si mesmo. E que muitas vezes as pessoas que falam isso, elas realmente não sabem o que elas querem dizer com verdade absoluta. Aí me pergunta: "Você defende verdade absoluta?" Eu falei: "O que que você entende por verdade absoluta?" Porque não é um negócio definido e é uma coisa que as pessoas não sabem o que significa. Mesma coisa que eu já falei com meritocracia num corte. É só uma palavra jogada ao vento, que muitas vezes carece de significado. Forte abraço, fiquem todos com Deus. O Menos Este, Eteu Mineirão Turinunum. Oremos pelas almas do purgatório nesse dia de todos os santos.